Oi, gente, tudo bem? Então, nós estamos aí voltando com as aulas e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre aditivos na forma aí de aulas remotas ainda, né, até essa loucura passar, mas acredito que em breve aí nós voltaremos, né? E, bom, então a aula de hoje é falar um pouquinho sobre os aditivos. Os aditivos sempre geram aí polêmica, né? Mas é importante sempre a gente lembrar que existem alguns motivos da existência aí dos aditivos, né? Então, a busca, né, pelos alimentos industrializados pela população de maneira geral, e a gente já comentou isso um pouco lá no começo do semestre, né? Então, essa busca por alimentos industrializados, a ida da mulher para o mercado de trabalho, né? Então, ela não fica mais em casa para poder cozinhar, então, ela precisa de alimentos que sejam mais práticos, mais fáceis de serem preparados, né? Então, vários motivos fizeram com que a gente aí consumisse mais aditivos, né? E aí vai existir uma polêmica, então nós vamos contar um pouquinho a respeito dos aditivos. Primeiro eu vou passar para vocês a parte da legislação, da onde, né, o que se considera aditivos e da onde se tira, né, os aditivos que podem ser utilizados, né? Aí depois nós vamos falar um pouquinho sobre como identificar a presença do aditivo no alimento. Que mais? Aí nós vamos falar um pouquinho sobre quais os aditivos existentes, explicar um pouquinho sobre as suas funções. E, por fim, nós vamos falar um pouquinho das suas características e o impacto do consumo de certos aditivos na saúde pública, né? Então, a gente vai fazer um apanhado geral sobre esse consumo aí de aditivos, tá? Bom, então acho que é isso. Só lembrando, né, que essa aula ela está dividida em 4 partes, né? Então, dentro do que eu falei, nós dividimos aí em 4 partes a aula, né? Então, a primeira coisa que eu tenho para falar para vocês, deixa eu pegar aqui meu cursor, é falar o seguinte, né? Que o uso dos aditivos, eles já existem já há determinado tempo, né? Já existe há um bom tempo. Então, por isso que eu coloquei aqui, ó, o processo de conservação e incremento de sabor são antigos, né? Então já existem históricos, né? Dizendo que já se utilizava o sal, usava fumaça, né? Os alimentos defumados, que nós já comentamos algumas coisas a respeito, no sentido de conservação. Se usavam alguns corantes nos alimentos para poder, principalmente os naturais, né? Isso já há 1500 anos antes de Cristo. Então, quer dizer, já há bastante tempo já se vem aí discutindo, né, o uso desses aditivos, tá? Então, a gente já falou aqui o sal e a fumaça, o uso das especiarias, inclusive foi um dos motivos em que o Brasil foi descoberto, né? Em busca aí das especiarias, né? E ela tinha um poder, um valor na época, então as grandes embarcações, não só o Brasil, mas grandes embarcações conseguiram aí, vários países foram descobertos a partir das grandes embarcações que estavam em busca aí das especiarias. Então, várias especiarias também eram utilizadas aí como aí um conservante, né, como aditivo. E o que mais que a gente tem para falar? Né? Algumas coisas eu já comentei, então posso dizer, né? O grande consumo de alimentos industrializados, justamente porque a nossa população aumentou. Né? Então, a gente tem uma população relativamente grande, eu preciso fornecer alimentos para essa população e que esses alimentos sejam produzidos, sejam industrializados. E para que eles cheguem, né? Então, nós vamos falar um pouquinho das vantagens, em perfeitas condições até a casa do consumidor, são aí para alguns alimentos, são adicionados alguns aditivos e é isso que a gente vai discutir, né? E também, como para atender essa grande demanda e para evitar, né, para aumentar o seu shelf life, para evitar que ele estrague nesse período aí de conservação, por isso também se usa aí os aditivos. Então, para evitar qualquer problemas aí de armazenamento.
O que entende-se por aditivos? Então, segundo a FAO, né, então a gente vai colocar aqui, segundo a FAO, aditivos são substâncias não nutritivas, né, adicionadas intencionalmente, então aí que está a importância, né? Então, os aditivos, eles são adicionados intencionalmente pela indústria no alimento, geralmente em quantidades pequenas, isso a gente também vai falar um pouquinho, para melhorar a aparência, sabor, textura e propriedades de armazenamento. Então, importante a gente destacar que os aditivos eles são adicionados intencionalmente, não tem função de nutrir e simplesmente para melhorar o processamento, para conservar um pouquinho mais esse alimento, para dar uma coloração, para dar o sabor adocicado, para melhorar a textura, mas ele não tem o objetivo de nutrir e ele é adicionado intencionalmente. E daí que vem a grande diferença. Então, nós mostramos anteriormente a definição de aditivos e foi o que eu falei, a partir daí que nós conseguimos identificar a diferença entre o que são aditivos, né? Então, eles são intencionalmente adicionados ao alimento pela indústria com algum objetivo, diferentemente do que nós chamamos de contaminante, que se fala, né? O aditivo não intencional. Então, não existe nenhum aditivo que seja introduzido ao alimento que não tenha aí uma intenção, né? Que não tenha um objetivo. Todos os aditivos são identificados, então eles são ingredientes, isso a gente vai falar mais um pouquinho, então eles são adicionados pela indústria propositalmente, então não existe a possibilidade de se encontrar um aditivo, né, sem querer no alimento, né? E ainda mais que todos os aditivos devem ser identificados. Então, se tiver alguma substância que a indústria não acrescentou, aí nós chamamos de contaminante. E isso está prescrito, isso está prescrito, né? Está divulgado, né? Tá mostrado, como é que eu posso dizer? Ele está identificado na nossa portaria. E vou apresentar para vocês, né? A definição do que é contaminante, a definição do que é aditivo e onde que está o problema. Então, na verdade, os aditivos eles não podem ser contaminantes. Quando você tem alguma substância que não faz parte do alimento, aí nós chamamos de contaminante. Então, não são os aditivos, né? Então, isso é previsto, era essa palavra que eu estava tentando lembrar, né? Ele está previsto pela nossa portaria e aí nós vamos mostrar aí para vocês daqui a pouquinho. E como se constrói a portaria, né? A nossa portaria, então nós temos um órgão regulamentador, que é a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, chamada Anvisa, né, tão conhecida, e a Anvisa, ela que determina quem são, quais são os aditivos que podem ser utilizados, nas quantidades, que aí nós também vamos mostrar aí para vocês, né? E quais alimentos que podem receber esses aditivos, e que não são todos os produtos que podem receber aditivos. Aí a gente também vai identificar algumas coisas, alguns alimentos, né? Bom, e como é que se constrói essa normativa, né? Então, essa portaria, essa RDC, como é que se constrói? A partir de informações do Códex Alimentários, então é importante vocês saberem que tudo e qualquer portaria ou resolução aqui no Brasil, né, por parte da Anvisa, obedece o Códex Alimentários, é como se fosse um código, né, um código de ética, digamos assim, não é bem um código de ética, mas é um código de tudo que diz respeito à alimentação, né? Então, vamos supor, vocês têm lá a disciplina de higiene dos alimentos, e aí a professora vai passar para vocês uma série de resoluções, por exemplo, de boas práticas de fabricação. Então, aqui a temperatura tem que estar retirar o alimento do fogo, a que temperatura tem que armazenar a carne, por quanto tempo. Então, essas informações, elas são fornecidas a partir desse Códex Alimentários. Então, não são questões só de tecnologia, não são questões só de aditivos, mas questões todas relacionadas à alimentação. A partir do Códex, aí sim existe o Códex específico sobre aditivos alimentares. Então, é esse Códex que vai falar sobre, com um pouquinho mais de propriedade, sobre os aditivos, quais aditivos podem gerar
doenças, mutagênese, hiperatividade, a gente também vai falar isso um pouquinho, né? E a partir desses comitês, desse específico de aditivos, ainda são somadas pesquisas, né? Então, pesquisas realizadas por universidades, até coloquei aqui embaixo, né? Pesquisas por institutos, professores que já trabalham com aditivos já há um tempo, outros órgãos, o MAPA, enfim. A gente tem uma série de organizações, de pesquisadores, de pessoas que são especialistas trabalhando para enriquecer ainda mais a nossa portaria. Então, uma vez que algum pesquisador vincula, né, percebe, estuda, né, que na verdade aquele aditivo pode gerar algum efeito deletério para a saúde, tem que comunicar, né? E aí, por isso, né, dessa parceria de maneira geral, até elaborar a nossa portaria e a nossa resolução, que é a que nós tomamos como base. E aí, então, nós temos a nossa portaria, que define o que são os aditivos, né? Então, a gente tem aqui a portaria 540, publicada em 97, então ela define o que são os aditivos, basicamente aquilo que a gente já comentou, né, de acordo com a FAO, então é qualquer ingrediente adicionado intencionalmente aos alimentos, né, sem propósito de nutrir, como eu já falei para vocês, com o objetivo de modificar as características físicas, características químicas, características biológicas e sensoriais, né? Durante a fabricação, processamento, preparação, tratamento, embalagem, acondicionamento, armazenagem, transporte ou qualquer outra manipulação de um alimento. Então, tudo que diz respeito ao processo industrial, né? Todo o processo que o alimento vai percorrer ali na indústria. Então, eu posso adicionar aditivo para melhorar qualquer característica em qualquer uma dessas etapas. A portaria também traz, então, a diferença dos ingredientes e contaminantes. Então, uma vez definido que o aditivo ele é um ingrediente, ele deve constar na embalagem do alimento. Então, a gente vai mostrar isso para vocês daqui a pouco, mas é obrigatório constar na embalagem todos os ingredientes adicionados a esse alimento. Então, eu falo ingredientes, qual é a definição, né? Deixa eu mostrar a primeira definição. É qualquer substância, incluídos os aditivos, então aí que é importante, né, os aditivos alimentares, empregada na fabricação ou preparação de um alimento e que permanece no produto final, ainda que de forma modificada. Então, os ingredientes são todos aqueles produtos utilizados para fabricar um determinado alimento, né? Então, eu estou falando de farinha de trigo, gordura, óleo de palma, sal, cacau. A gente tem uma série de ingredientes que podem aí formar, né, que são importantes para a produção de um determinado alimento. Além disso, nós temos os aditivos. E como os aditivos eles são classificados como os ingredientes, então obrigatoriamente eles devem constar na embalagem do alimento, né? Diferentemente do que se trata como contaminante, né? Então até coloquei aqui, né? Diferentemente do que se trata como contaminante. Então, o contaminante é qualquer substância indesejável presente no alimento. E da onde que vem essa substância indesejável? Gente, ela pode vir do processo produtivo, então, de processos agrícolas, de processos metais durante o transporte, tratamentos com animais, que mais? Contaminação ambiental, como eu falei para vocês, dos próprios equipamentos, substâncias que são utilizadas na conservação de alimentos, enfim, né? A gente tem substâncias que podem contaminar esse alimento e que acaba prejudicando, né? Acaba alterando aí a qualidade do alimento, tá? Então, aí é contaminante, e aí quando se trabalha com contaminante, aí a gente está falando de, pode ser, né? Intencional ou não, né? Se for o intencional, aí é adulteração e aí já é crime, como a gente comentou um pouquinho a respeito quando se falou na aula de leite, né? A questão da adulteração
dos leites. Então, o contaminante, ele não é uma substância que não é esperada, e aí você responde a empresa, né, acaba respondendo e acaba tendo que saber, né, da onde que veio, onde que foi a etapa de produção do produto que acabou aí contaminando alimentos. Ela tem que fazer todo um estudo a respeito da produção desse alimento para poder saber de onde vem. Então, por isso que é importante a análise de todos os lotes de alimentos, né? Então, a indústria, ela faz uma seleção aí de alimentos e faz toda uma análise para saber se está indo de acordo com o esperado, tá? Bom, e as vantagens, né? Mostrar aqui, por fim, as vantagens do uso dos aditivos. A gente ainda vai discutir, parece que eu só estou falando vantagens, mas a gente vai discutir um pouquinho mais. O uso dos aditivos faz-se necessário o uso desses aditivos para que a gente, né, consiga produzir alimentos industrializados e que ele consiga chegar na casa do consumidor em perfeitas condições, que é o que a gente sempre fala em tecnologia, né? Então, a vantagem do uso do aditivo, então, é preservar a qualidade nutricional do alimento, aumentar a conservação e a estabilidade desse alimento, né? Colocar aqui, reduzindo as perdas de alimentos. Que mais? Permitir a oferta de alimentos de boa qualidade e preços mais acessíveis, tornar o alimento mais atrativo ao consumidor e fornecer condições essenciais ao processamento do alimento. Então, essas são as vantagens, algumas vantagens que a gente destaca aí quanto ao uso dos aditivos, né? Bom, a parte 2, então eu vou finalizar aqui a parte 1, né? A parte 2, nós vamos falar um pouquinho mais sobre quando se usa o aditivo, quando se justifica o uso, né? Então a gente vai falar um pouquinho mais e que aditivos, como é que a legislação traz essa questão do uso desses aditivos de maneira geral, tá bom? Até daqui a pouco. Beijo!